Olá, caros alunos, eu espero que todos estejam bem. Graças a Deus eu estou bem e vamos aproveitar, né, que nós estamos bem para poder a gente aprender mais. Nós vamos à nossa segunda aula de língua portuguesa. Eu trago hoje para vocês o título da aula, o texto verbal e o texto não verbal. E aí vocês podem se perguntar, né? Mas, professora, e texto não é texto? Para mim, texto é aquele que tem palavras. Aí nós vamos, a partir de agora, conhecer o que é texto, tá certo? O texto, o nome, a palavra texto tem origem na palavra tecer, que vem de tessitura, vem de trançar, entrelaçar. Olha, o texto, ela é uma trama. Olha, as palavras vão se juntando, ó, juntando, certo? Nós vamos analisar as imagens que vão vir agora. Nós temos aí um tear, que é muito comum nos países árabes. Eles usam muito ainda para a construção daqueles tapetes que são famosos no mundo inteiro, que são os tapetes persas. E aqui, muito comum na nossa região do Nordeste, é esse tipo de fabricação de artesanato. Vocês vejam aí que ele vai traçando a palha. Do mesmo jeito é a gente, quando a gente está construindo o texto. A gente vai traçando as palavras, como se elas fossem seguindo essa trama aí, até formar a tessitura, que é o texto completo, tá certo? Vamos lá mais adiante. Olha, nós temos essa imagem de um escritor argentino, muito conhecido no mundo inteiro, chamado Quino. Inclusive, nas avaliações do Enem, ele é bastante usado, né? Então, ele é bem irônico. Eu gostaria que vocês analisassem esta cena aí, olha. Na primeira cena, tem um casal já de meia idade, ela com a cara muito aborrecida e ele também, e um barulho tremendo no apartamento de cima. Na segunda cena, ele resolve se vestir, veja só que lá a porta do guarda-roupa está aberta. Ele resolve se vestir e vai verificar o que é aquele barulho ali naquele apartamento de cima, né? Aí ele, sobe as escadas e ela fica no quarto, olha a cara dela. Menina, ela tá com a cara pé da vida e o barulho continuando. De repente, o barulho parou, olha a cara dela, o semblante, ela já tá diferente. O marido volta, ela tranquila, achando que o marido iria resolver a situação. Na sexta cena, olha só o que acontece, o guarda-roupa fica vazio, ele já sai cantando, olha as notas musicais aqui no balão, e ele com todas as roupas sai do apartamento. Vocês estão vendo? Interessante, né? Quino é genial. Aí nós vamos aqui para o texto 2, certo? Cantiga para não morrer. Quando você fosse embora, moça branca como a neve, me leve. Se caso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa por acaso me levar, moça de sonho de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa por tanta coisa que leve, já viva em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento. Moça de sonho de neve, me leve no esquecimento, me leve. Ferreira Goulart, ele viveu, eu acho que não tem uns 2 anos que ele morreu, não. Acho que morreu o ano passado, se eu não me engano. E ele, além dele ser um poeta muito famoso e contemporâneo nosso brasileiro, ele gostava de ilustrar as obras dele. Então, ele escreveu esse poema, mas também ele usava as imagens. Veja só a moça branca aí, no pensamento, tá vendo? Então, assim, ele gostava de fazer isso. Agora nós temos o terceiro texto, que é uma moça escorada numa janela,
com uma fotografia. Nessa fotografia tem um carimbo, né, atrás, e ela está vestida toda de preto, e ela está com um semblante, como vocês podem ver aí, muito triste, muito arrasada, né? Então, nós tivemos a análise desse texto aqui de Quino, que é um escritor argentino, que ele era humorista. Nós temos aqui um poema de Ferreira Goulart e nós temos um quadro de Almeida Júnior, né? Que esse quadro ganhou o nome de Saudade. Vamos lá. Agora nós analisamos esses três textos. Vocês viram que 2 só continham imagens e um era escrito, que era o poema de Ferreira Goulart, certo? Só que hoje nessa aula nós vamos nos deter apenas à análise do primeiro texto. Depois nós teremos uma aula com continuidade do segundo texto e depois mais outra aula com análise do terceiro texto. Ou talvez mais uma aula para que seja analisado os dois, tá certo? Agora nós vamos discutir um pouco sobre o que nós vimos, certo? Dessas imagens, disso que eu falei para vocês até agora. Então, o texto ele pode ser construído apenas com a linguagem verbal, né? Nós vimos o caso aí do poema. Nós temos outro exemplo de outro gênero, que é a notícia, que é a carta. Então, a notícia ela precisa de palavras, porque senão ela não vai se transformar em texto, do mesmo jeito a carta. E o texto ele pode ser construído de linguagem visual. No caso, a fotografia, a pintura, a dança, tudo isso é texto. Tudo isso é texto. Por exemplo, se eu estou vendo um vídeo na internet onde a pessoa não está falando, apenas está fazendo mímica. Esse vídeo é um texto? É um texto. É um texto. Porque ali está sendo construída imagens. O filme são partes de fotografias que se transformam num vídeo, certo? E nós temos, o texto ele pode ser construído pelo cruzamento de mais de uma linguagem. O gráfico, certo? O gráfico, ele tem números, ele tem imagem e pode ter palavras ou não. A tirinha, como nós vimos na que vocês viram de Quino, pode ter palavras e imagens. No caso da que vocês viram, não tem palavras, só tem imagem. E o filme tem palavras, tem imagens e pode ter outras culturas dentro do filme. No filme pode ser apresentada uma dança, né? Pode ter imagens, N imagens de cultura. E aí o filme também é considerado como um texto, né? Então, vamos lá à análise do primeiro texto. O texto 1 é organizado em 7 cenas. Nós vimos as 7 cenas logo que eu coloquei para vocês nos primeiros slides. Então, nós vamos aqui à primeira pergunta que eu faço a vocês na aula de hoje. Por que, supostamente, o marido se levantou da cama? Algo aconteceu, não foi? Com ele? Aliás, com o casal, né? Então, eu já tinha antecipado para vocês que era por conta de quê? De um barulho que aconteceu no apartamento de cima, né? Se não fosse, ele não teria se levantado. Vamos aqui. O que sugere a expressão da mulher na quinta cena? Veja só, aqui. Na quinta cena, ela está feliz por quê?
porque o marido saiu para resolver o problema, né? Então, se nós compararmos a primeira cena e a última cena, existe uma diferença tremenda. Na primeira cena, os dois estão irritados. Na última cena, ela está triste e ele já está feliz. Olha as notas musicais aí, ele já está cantando, porque vai o quê? Se livrar, talvez. Vamos fazer inferências aqui desse texto. Será que eles viviam um casamento tão feliz assim? Por que será que ele se levantou e arrumou logo a roupa? Vocês acham o quê? Olha, se ele foi para lá, para o apartamento de cima, e lá estava acontecendo o quê? Tinha som, olha as notas musicais aí, ó, na primeira cena. Era uma festa que estava acontecendo lá, vocês não acham, não? Será que ele encontrou alguém interessante lá? Ou será que ele encontrou várias pessoas interessantes e resolveu ficar por lá? Algo aconteceu. Coitada, olha a cara dela aí na sexta cena, bichinha, desiludida, porque dedicou a vida inteira ao marido e olha só o que é que ele está fazendo. Largou a coitada para cair na boemia. A realidade é essa, minha gente. Vamos aí à análise dessa cena. Ah, pronto. Era isso. Eu já estava pensando que tinha outra imagem, né, pessoal? Então, nós vimos aqui que o texto, a imagem por si só, ela fala. A imagem, ela fala, ela transmite. Nós vimos aí que, olha quantas inferências eu fui capaz de fazer apenas de imagem, não tem nada escrito. Mas a gente pode fazer as inferências, né? É isso aí que eu gostaria de desenvolver em vocês. Na hora que vocês forem analisar um cartoon, analisar uma tirinha, eu gostaria que vocês abrissem a mente de vocês para fazer essas inferências, levantar essas hipóteses, né? Na cabecinha de vocês, perguntar o porquê disso, o porquê daquilo, certo? Então, combinado, quando a gente vê textos não verbais, que são esses textos aí que eu passei para vocês, e que tiver pedindo uma questão, não vamos passar por cima, vamos analisar, vamos pensar direitinho o que é que aquela cena significa, tá certo? Agora nós vamos encerrar a nossa aula e eu gostaria de encerrar com um pensamento. Todos lemos a nós mesmos e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos e onde estamos. Alberto Mengel, obrigada pela atenção.